Olá, boa tarde. Eu sou Mário Guerra e antes de tudo gostaria de agradecer ao convite de participação do 6º Congresso Ibérico de Naturopatia. Agradecer especialmente a Aporte por me selecionar para trazer este tema tão instigante que é Amorphos, uma máquina quântica projetada para naturopatas do futuro. Hoje eu trago para vocês a proposta de mostrar como a modulação quântica pode ser utilizada na naturopatia, com casos reais de tratamentos em diversas áreas da saúde, levando-se em conta o ser humano como um todo. Meu nome está aí, Mário Guerra, sou terapeuta integrativo, meu WhatsApp para contatos e os slides e imagens a seguir foram cedidas pelo responsável e criador da máquina quântica Amorphos 1, o engenheiro eletrônico Ivan Bruno Guerra. Num mundo onde cada vez mais a medicina tradicional não consegue dar as respostas necessárias a tantas aflições do ser humano, através da máquina quântica Amorphos 1, nós trazemos tecnologias e uma proposta de terapia do futuro, que se chama modulação quântica. Através da modulação quântica, o naturopata pode acessar campos, possibilidades para poder dar essas respostas que estão ainda com um grande ponto de interrogação. A modulação quântica, ela tem 3 pilares fundamentais: frequência, vibração e energia. Estes 3 pilares são trabalhados no que chamamos de modulação quântica. Se entendermos os conceitos da frequência, vibração e energia, entenderemos o conceito da manifestação, que chamamos de realidade. Cabe ainda ressaltar sobre paradigmas que estão sendo quebrados com as novas tecnologias, as novas abordagens, principalmente no campo da física quântica. E ainda os novos paradigmas estão sendo criados com novas visões sobre a realidade, tendo como base a física quântica, que nos mostra que a realidade ela pode ter 2 ou mais significados ou possibilidades. Cabe ainda falar sobre o Maxwell, que ele inicialmente nas equações incluiu a constante de campo escalar. No entanto, por interesses da época, não foi possível viabilizar nem considerar a constante escalar. Por isso, ela foi propositalmente excluída das equações. A Amorphos 1 possui mais de 100 tecnologias embarcadas, sendo que a maioria delas tem como base fundamental as equações e as patentes de Nikola Tesla, um inventor do século XIX que veio para revolucionar a sua época. E a Quantum Digital, com essa base nas patentes de Nikola Tesla, desenvolveu o conceito Morphos 1 para que ele possa agir além fronteiras, possa agir além do campo físico e atuando de uma forma não invasiva. Como a Morphos 1 utiliza as patentes de Nikola Tesla na sua concepção tecnológica, utilizando através dos campos escalares, ela consegue, de forma não invasiva, estimular todas as áreas biológicas, psicoemocionais, espirituais, energéticas, vibracionais, todos os campos. Antes de entrarmos no significado propriamente dito do que é a modulação quântica, é importante entendermos que as manifestações de doenças, pragas, insucessos profissionais, insucessos de relacionamentos, pragas em lavouras, etc., são desequilíbrios na esfera biopsicossocial e espiritual. A Morphos 1 vem para criar novos paradigmas
relacionados aos desequilíbrios. Ela entende que isso tudo são rótulos, esses desequilíbrios são rótulos. E cabe ao modulador quântico ressignificar, estimular no campo informacional do seu cliente um novo conceito, um novo paradigma e significado do que é uma doença, uma praga ou um insucesso. Depois que entendemos que os antigos paradigmas estão sendo quebrados com novos conceitos das novas tecnologias, entendemos que a modulação quântica ela é um novo patamar, uma nova realidade. Ela propõe o estímulo dos campos informacionais. Então, o que é a modulação quântica, afinal de contas? A modulação quântica, por definição, ela é uma tecnologia de análise e estímulo de campos quânticos informacionais. Um dos elementos principais na Morphozoom é o cristal, que chama-se também de núcleo fotônico. Esse cristal ele é projetado segundo a geometria de Vogel. Com ele é possível enviar para o campo informacional do assistido, do cliente, cromoterapia, laser, que pode ser utilizado de diversas maneiras, informação como, por exemplo, florais vibracionais, receitas homeopáticas, fórmulas do que você imaginar. Não importa, não há um limite do que é possível enviar para o campo informacional de uma pessoa. A Morphozoom tem outros periféricos que podem ser adquiridos separadamente, como, por exemplo, mesa infossistêmica, que pode ser utilizada em trabalhos de constelação familiar. Tem ainda pulseiras chamadas de Vibratech, que podem ser utilizadas para atendimentos presenciais, como estímulo de aterramento ou nutrição eletrônica, que vou falar mais à frente. Tem ainda também um outro componente que se chama Amplitech, que ele basicamente amplia as capacidades do núcleo fotônico da Morphos, trazendo novas possibilidades. Esta frase de Chuang Tzu, eu creio que seja muito importante gravarem e entenderem o verdadeiro significado dela. Ela, posso dizer que é uma frase quântica. Pois bem, aquele que deseja ter o certo sem o errado, ordem sem desordem, não compreende os princípios do céu e da terra. Ele não sabe de que modo as coisas influenciam-se mutuamente. Ao longo dos anos, a Quantum Digital e seus associados já atenderam mais de 100 mil casos por ano na saúde, na agricultura e meio ambiente, na veterinária e na psicosfera. A seguir, vou passar alguns casos reais disponibilizados como exemplo para vocês. Este primeiro caso é de um caso de uma menina que tinha um caroço nos lábios. Fez diversos tratamentos com pomadas, com sprays, enfim, e não resolveu. Pela análise do campo informacional, descobriu-se 3 causas principais: a espiritual, condições psicológicas negativas e miasmas, cada uma com a sua respectiva porcentagem. As espirituais, viu-se que ela estava sintonizada em memórias profundas. Essa queixa do caroço, tem uma delas é a causa espiritual. A outra, miasma sifilítico. E outra, condição psicológica negativa, como ciúme, complexo de inferioridade, negligência e raiva. Interessante como a raiva pode se expressar num caroço no lábio, como um ciúme, como uma condição sintonizada com memórias profundas. Mas o balanceamento encontrado adequado para o tratamento desse caso foi com a acupuntura
pela harmonização do baço, pela fluidez do Qi do sangue e liberar a estagnação do Qi no fígado. Quem aí entende de medicina tradicional chinesa sabe que os pontos de acupuntura ou os meridianos utilizados ajudam na dispersão de certas energias estagnadas. Usou-se também a cromoterapia através da luz ultravioleta, a homeopatia com o remédio Sifilium, símbolos radiestésicos, a caneta corretora, uma placa de turmalina negra e, claro, um acompanhamento psicoterapêutico. Ainda no campo da saúde, um caso a seguir que contém imagens fortes. Aqueles mais sensíveis, então, tomem as suas devidas precauções. Este caso é de um diagnóstico de eritema bolhoso. Este foi no início do tratamento. Reparem as imagens à esquerda como estava grave e à direita, durante o tratamento, como começou a aparecer significativa melhora no estado geral. Antes do tratamento, à esquerda, e vejam após o tratamento do eritema bolhoso como essa pessoa teve uma melhora significativa. Ainda comparando durante o tratamento, a imagem à esquerda, e após, como realmente houve uma regressão total, para vocês verem como estava antes, após o tratamento. Este diagnóstico ele teve durante 20 anos e sem uma resposta adequada e com o quadro em evolução. Esse problema que foi encontrado pelo Dr. César Luiz Trindade de Moura, está aqui a referência dele abaixo com esse bonequinho amarelo. Viu-se que era um problema na microbiota, pois não resolvia matar o micro-organismo e sim recuperar o terreno biológico, como forma de interagir com a microbiota. A recuperação do terreno biológico passa pelo equilíbrio das polaridades de membranas, pH, minerais, a parte escalar e magnética. Antes de avançarmos para mais exemplos, gostaria de fazer aqui um pequeno parêntese sobre a nutrição eletrônica, a importância da nutrição eletrônica na naturopatia, que basicamente ela diz o seguinte: o ser humano ele pode aguentar até um mês sem alimentos sólidos, 3 dias sem beber líquidos, 6 minutos sem respirar, que foi o recorde, não é? Mas, no entanto, ele não consegue ficar nem milissegundos sem receber as influências benéficas da nutrição eletrônica proveniente do nosso planeta. Por exemplo, eu coloquei essa tabela com a sequência de Fibonacci, por exemplo, Schumann e as ondas cerebrais. Reparem que existe aí uma geometria nestes números, na sequência de Fibonacci, e assim como na ressonância de Schumann e as nossas ondas cerebrais. Essa nutrição eletrônica, ela mostra-se fundamental para uma boa saúde e equilibrada do ser humano. A doutora Gabriela Matos, que contém aqui abaixo o contato dela, ela fez um estudo justamente sobre estímulo do ponto BP6, que influencia diretamente que foi utilizado na nutrição eletrônica, com resultados impressionantes e muito satisfatórios. Temos alguns casos aqui, eu trouxe casos reais na agricultura.
Através da pesquisa adequada, encontrou-se que a dita praga era uma cigarrinha de manga. Entenda que é o seguinte: a praga, na verdade, ela só é uma reação daquele local específico a uma ação invasiva por parte do ser humano. Essa dita praga, ela não deveria estar ali, só está porque houve um desequilíbrio promovido pelo ser humano. Quando o modulador atuou nesse campo específico, não para eliminar a praga, mas para tornar aquele ambiente não adequado à praga, o resultado foi incrível. Assim como mais bichos, como o soldadinho, por exemplo, que tinha mesmo caso. Há um desequilíbrio biopsicossocial espiritual naquela região, causado pelo ser humano, pela ação humana. Vejam que esse é um campo da agricultura, onde é a agricultura vibracional e a empresa é a Agrivibra. Tem aí o contato também, caso queiram falar com os responsáveis. Agora um exemplo no meio ambiente. Havia um desequilíbrio entre algumas plantas desse local e a recuperação do fluxo do xilema e do floema no estado de estruturação da água, como forma de facilitar a movimentação da seiva. Foi feita essa atuação no campo escalar como parte magnética e a interação de carga elétrica como forma de ajustar o ângulo entre os hidrogênios. Bom, cabe aqui ressaltar que é o seguinte: a água, quando sai diretamente da nascente, ela vem com uma determinada organização. Os elementos constituintes da água, H2O, possuem uma orientação, uma geometria, que ao longo do caminho, por ação humana ou por ação de outros, muitas vezes, desastres naturais, essa geometria é desorganizada e, sendo assim, afeta tudo que está no seu caminho, inclusive as plantas, os animais que bebem água e nós que também bebemos essa água e nos alimentamos dos animais que beberam a água. E através do ajuste da microbiota da planta, houve-se o resultado de uma homeostase interna. Então, assim, a água, ela está no cerne da resposta para muitos desequilíbrios. Muitas vezes, uma reorganização da estrutura da água permite que todo o organismo se equilibre novamente. Vou encerrando a minha apresentação, agradecendo a oportunidade e deixando aqui que este projeto só foi possível graças a uma equipe. Ninguém trabalha sozinho. Todos juntos conseguiram concretizar, fazer com que o projeto, o conceito Morfozoom fosse realizado. Deixa aqui também, para quem quiser, o QR Code do curso grátis da Morfos. Como demonstração, vocês podem, com o celular de vocês, apontar para esse QR Code e será direcionado para a página do curso. Espero que tenham gostado. Aqui são os meus contatos. Eu sou o Mário Guerra, meu canal é chavesquânticas.com, tem o meu e-mail e os links das redes sociais. Espero vocês em breve e estou à disposição para maiores esclarecimentos.